Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2026, nós estaremos estudando sobre a história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Como os irmãos observaram na nossa capa, homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Esse título está baseado no livro de Hebreus, capítulo 11, que traz a galeria dos heróis da fé. Nesta primeira lição, nós iremos estudar sobre Abraão, seu chamado e a sua jornada de fé. Todavia, para auxiliar aos professores, aos irmãos e alguns alunos que eventualmente assistirem esse vídeo, vamos fazer uma breve apresentação do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele está situado no Pentateuco, sendo o primeiro livro dessa lista, que é composta por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Este livro traz como autor Moisés. Embora haja alguns questionamentos sobre a autoria do livro por Moisés, não só de Gênesis, mas de todo o Pentateuco, a Bíblia Sagrada nos atesta essa autoria. Nós podemos observar em Êxodo 17:14, Deuteronômio 101:9, Mateus 19:8, quando o próprio Senhor Jesus vai atestar essa autoria ao falar sobre a questão do divórcio, que no princípio não era assim, embora Moisés tenha dado carta de divórcio, não era essa a vontade de Deus. E posteriormente também em Marcos 1:44, quando Jesus cura um leproso, ele ordena que aquele homem vá se apresentar ao sumo sacerdote conforme Moisés ordenara na lei, porque era o sumo sacerdote que declarava alguém leproso e também era o próprio sumo sacerdote que haveria de considerar ou declarar aquela pessoa também purificada. Então, para nós, cristãos ortodoxos, que seguem a linha clássica, temos por certo que Moisés, sim, é o autor do livro de Gênesis, bem como do restante do Pentateuco. Esta obra teria sido escrita na peregrinação do deserto por volta de 1450 a 1410 antes de Cristo. O seu nome em hebraico Bereshit significa no princípio, inclusive a primeira linha do livro em hebraico traz essa designação e no grego nós temos a palavra Gênese, da qual também tem um sentido de origem, princípio e início. O livro pode ser dividido em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 11. Trata da história primeira, essa palavra significa primeira, e vai contar a criação do mundo, do céu, da terra, dos animais, do homem, é a cosmogonia, certo? É o que nós chamamos justamente da origem de todas as coisas, a cosmogonia. E também vai apresentar como surgiram os primeiros homens, as primeiras civilizações, passando o dilúvio, pela Torre de Babel, até chegar o momento em que no capítulo 11 finaliza essa primeira parte e no capítulo 12 começa justamente a história patriarcal, a dispensação patriarcal, que começa ali com Abrão e se estende até os descendentes de Jacó, sendo que o último capítulo vai registrar a morte de
José, filho de Jacó, o qual revelara todo o propósito que Deus havia nas provações e lutas que ele enfrentara, que era a conservação do povo de Israel, tá? Então, isto é apenas uma contextualização para que os irmãos conheçam um pouco a história do livro de Gênesis. Quanto à nossa lição, o nosso texto áureo diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. A verdade prática, o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. É importante também que os irmãos leiam com os seus alunos a leitura bíblica em classe, que nesta lição em particular está registrada no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 9, no qual registrará como se deu o chamado de Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. Saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Mara. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Assim se deu o chamado do patriarca Abrão, que posteriormente, como nós iremos estudar, irá ser chamado por Abraão. E é muito importante, meus irmãos, já no início da lição, reforçar que os irmãos leiam o texto sagrado, leiam a narrativa bíblica sobre a história dos patriarcas e depois você começa a ler as lições da revista. A Bíblia deve ser sempre a nossa cidade, a nossa fonte primária, tá? A nossa fonte principal e todas as outras coisas devem ser apresentadas como secundárias. Em relação a esse chamado, quando Deus chama Abrão de Ur dos Caldeus, ele faz uma exigência direta. E se nós formos olhar de forma anacrônica, ou seja, com as lentes contemporâneas, ele faz um pedido difícil, porque ele chega para Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E a cidade de Ur, para nós compreendermos o porquê dessa ordenança de Deus, a cidade de Ur dos Caldeus era uma das cidades mais antigas do mundo. Todavia, ela já tinha um grande desenvolvimento
comercial. Aquela cidade, portanto, já era um grande centro urbano para o contexto da época. Todavia, tinha um detalhe que não podia ser menosprezado. Aquela cidade de Ur dos Caldeus, que hoje faz parte do Iraque, ela era uma cidade politeísta, ou seja, no qual adoravam-se vários deuses, várias divindades. Entre elas, a divindade principal, que era o deus da lua, Nana, e a sua consorte, que era Ningal. Havia ainda também outros deuses, como os filhos deles, que era Untu, o deus do sol, Na, ou Ista, deus do amor e da fertilidade. Então, nós podemos observar que havia, de fato, uma realidade politeísta naquela cidade. E não somente isso, o próprio status da cidade era uma cidade politeísta teocrática, ou seja, tudo girava em torno daquelas divindades. Tá? E para reforçar o porquê desse pedido de Deus, é importante nós compreendermos que, embora a Bíblia não faça esse registro, a tradição judaica e a tradição islâmica vão apresentar Tera, pai de Abraão, como um artífice, um artesão que fazia imagem de ídolos e também vendia essas imagens. Nós temos aqui na Midrash Bereshit Rabá 28:13 o seguinte texto, me permitam ler aqui para os irmãos. Arão morreu durante a vida de Tera, seu pai. Rabi Isa, neto de Rav, Ada e Jafo. Tera era um adorador de ídolos e vendedor de ídolos. Certa vez ele se assentou e colocou Abraão como vendedor em seu lugar. O homem vinha querendo comprar. Ele, abre parênteses, Abraão lhe perguntava: quantos anos você tem? E ele respondia: 50 ou 60 anos. Ao que Abraão começava a zombar da pessoa. Ele dizia: como sendo você um homem, já de 60 homem, vai se curvar diante de uma imagem que não tem mais de um dia? E a pessoa saía envergonhado e não comprava o ídolo. Conta-se outra história também que o pai de Abraão, nesse mesmo Midrash, teria deixado ele responsável pela loja e chegou uma mulher com uma oferta para os deuses, né? Ele trouxe uma farinha de flor para ofertar aos deuses. Ao que Abraão aproveitou a oportunidade, pegou o machado e saiu quebrando geral, quebrando todas as imagens dos ídolos, deixou apenas o maior. E pegou aquele machado e colocou na mão do maior. Quando seu pai chegou e viu aquela situação, indagou: o que foi que aconteceu, meu filho? O que houve aqui? Não, meu pai, eu vou lhe contar a verdade. É que veio uma mulher e trouxe uma oferta aqui por Deus. E eles começaram a brigar entre si. Eu quero primeiro, ou eu quero mais. E essa briga se agravou e eles começaram a se destruir. E apenas esse aí sobrou, que foi o vencedor. O pai dele, mas como, meu filho? Isso não faz sentido, isso são apenas estátuas. Isso aí são inertes, não tem vida. Aí é o que Abraão responde: que os teus ouvidos ouçam o que a tua boca acabou de proferir. Ou seja, o próprio pai de Abraão, Tera, entendia que aqueles ídolos, aquelas imagens, não passavam de estátuas inertes. Mas não apenas a tradição judaica traz essa informação de que Tera seria fazedor e vendedor de ídolos, como também a tradição judaica.
Eu tenho aqui nas minhas mãos uma cópia, né, em língua portuguesa do Alcorão, tá? Que é o livro sagrado para o Islã. E justamente aqui nós vamos encontrar na Sura número 6, versículo 74, que seria o equivalente ao nosso capítulo e versículo, a seguinte mensagem. Vamos ler aqui. E quando Abraão disse ao seu pai Asa, na tradição islâmica, Tera, o pai de Abraão, é chamado de Asa. Toma os ídolos por deuses? Pergunta Abraão. Vejo-te e teu povo num erro manifesto. Foi assim que mostramos a Abraão o reino dos céus e da terra, para que fosse um dos que possui a certeza. Observa, ele repreende o seu pai e o povo que o seguia, que mostrava que acreditar naqueles ídolos era um erro manifesto, um erro claro, porque não havia vida naqueles deuses. Tá? Então, quando nós conhecemos e entendemos esse contexto, fica fácil compreender porque Deus pediu que Abraão saísse ali do meio da sua parentela, da casa de seu pai, justamente para apartar-se daquela idolatria. No primeiro ponto, nós temos aqui Deus chama Abraão. A fé de Abraão diante do chamado Gênesis 12, 1. Tá? Nesse contexto politeísta, Abraão se apresenta como alguém monoteísta, para os irmãos compreenderem o que é um politeísmo. A crença na existência de vários deuses. O monoteísmo, a crença na existência de um único Deus. Todas as comunidades ali em volta de Abraão eram politeístas, mas ele, monoteísta, ele cria que existia um só Deus e esse Deus apareceu a ele, tá? É, vamos ler o que está escrito em Neemias, capítulo de número 9, versículos 7 e 8. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante a ti e fizeste com ele concerto, que lhe daria a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos zebuseus, dos gigazeus, para dares a sua semente e confirmar-te as tuas palavras, porquanto és justo. Ou seja, Deus não apenas fez promessas a Abraão, mas cumpriu as promessas que fizera ao pai da fé. É importante nós entendermos, meus irmãos, que ao lermos a Bíblia Sagrada, precisamos vivenciar, experimentar, nos colocar no lugar daquele personagem para sentirmos a intensidade e o poder da mensagem. Vamos nos colocar no lugar de Abraão e de repente você escuta uma voz no céu dizendo para você sair do meio da casa do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares e sair para um lugar que Deus ainda iria mostrar. O Senhor não tinha nem avisado qual lugar enviaria. Ou seja, Abraão realmente agiu movido por fé, porque ele não tinha a menor ideia para onde ir, mas Deus iria com ele. E ele creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Deus escolheu Abraão e chamou para cumprir seu propósito em sua vida, mas que coube a Abraão, ele creu, ele atendeu ao chamado, e isso foi-lhe imputado por justiça. Meus irmãos, muitas vezes na nossa jornada de fé, na nossa caminhada cristã, nos deparamos com dilemas, com decisões difíceis ou mesmo tribulações e provas as quais nós não entendemos.
E diante das nossas limitações, fragilidade, o que nos resta fazer? Confiar no Senhor, crer no Senhor, obedecer à voz do Senhor. Vamos lembrar de Pedro, Senhor, tenho trabalhado, pescado a noite toda, mas não peguei nenhum peixe. Mas sob a tua palavra, isto é, porque o Senhor está mandando lançar essa rede, eu vou lançar essa rede novamente no mar. Às vezes, o que é preciso é apenas crer e confiar. E olha o que é que Deus faz quando ele chega na cidade de Canaã, né? Então o Senhor o leva para fora e diz: Olhai agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Gênesis 15, 5 e 8. Fé esta que fora também relembrada pelo apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Romanos 4 e 3. Ele creu, ele creu. Esse capítulo 4 de Romanos ele é emblemático nessa questão. Porque ele chega a dizer que Abraão creu contra a própria esperança que seria feito pai de muitas nações. Ele não atentou por seu estado já avançado em idade, nem por corpo amortecido de Saraí, mas ele creu na promessa. Ele creu. E a fé é justamente isso. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova evidente das que não se veem. Para o nécio, para o incrédulo, isso é loucura. Mas para nós é dever de casa. Porque o mesmo capítulo de Hebreus 11, já agora no versículo 6, vai dizer que porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que ele existe, e em segundo lugar, que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé para nós é realmente uma necessidade essencial. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na nossa revista vai apresentar que a palavra-chave seria justamente a fé que nós encontramos aqui representada em Abraão, representado na sua obediência ao Pai, e no segundo tópico, nós temos aqui a promessa para Abraão. Né? Deus faz aproximadamente ali 7 promessas para Abraão. Né? E elas condicionadas apenas ao ir. O trabalho que Abraão, era levantar-se e ir. Levantar-se e confiar. Levantar-se e seguir em frente. Levantar-se e não olhar para trás. Levantar-se e avançar. Essa era a responsabilidade de Abraão. Tá? Podemos observar as promessas que foram feitas. Por exemplo, torná-lo uma grande nação, dar-lhe uma descendência numerosa, a terra prometida, bênçãos pessoais, seu nome seria engrandecido entre as nações, proteção divina e bênção para toda a sua família. Ou seja, Deus havia feito uma proposta para Abraão e ele creu. E o Senhor o recompensou de tal forma que, mesmo hoje, em pleno século XXI, nós estamos não apenas estudando, mas nós estamos prestigiando e honrando a vida e a obra desse homem de Deus e dos demais patriarcas que contribuíram para o desenvolvimento da fé cristã. O terceiro subtópico vai nos falar justamente sobre as bênçãos de Deus para Abraão. Tá? São tópicos que são poucos parecidos, relacionados, né?
O 2 fala das promessas, o 3 vai falar dessas bênçãos que o Senhor tem concedido. Tá? Por sua fé e obediência a Deus, o Senhor lhe abençoou e cumpriu as promessas que fizeram. Romanos, capítulo de número 4 novamente, versículos 17 a 22, diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual há saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fosse, o qual em esperança creu contra a própria esperança que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu da fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que lhe prometeu também era poderoso para fazer, pelo que isso foi imputado por justiça. Romanos capítulo 4, versículo 17 a 22. Obviamente, todas as bênçãos que Abraão recebera de Deus, nenhuma foram tão grande quanto as dádivas espirituais por ter Deus por Senhor e ser seu servo neste mundo. Abraão tinha uma visão celestial que transcendia o terreno, pois ele aguardava uma cidade do céu. E, se na verdade se lembrasse daquele de onde havia saído, teria a oportunidade de tornar, mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque ele lhe preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, versículos 15 e versículo 16. Então, meus amados irmãos, nós finalizamos esse primeiro tópico sobre o chamado de Abraão, destacando como palavra-chave, de fato, desse primeiro ponto, a fé. A fé que levou à obediência. A obediência que levou às bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, no segundo ponto, nós temos a obediência de Abraão a Deus, atendendo ao chamado, né? Abraão creu no Senhor e atendeu ao seu chamado. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã, e tomou Abraão, Saraí, a sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as armas que lhe acrescentaram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Certa feita, Jesus contou uma parábola de que um homem chamou seus filhos para ir ao campo com ele. Ao falar com o primeiro disse: Pai, eu irei. Ao falar com o segundo filho disse: Pai, eu não vou. Acontece que, no dia seguinte, quando o pai chega ao campo para trabalhar, aquele filho que havia dito que ia, não foi. Enquanto o segundo, que havia dito que não iria, foi. E nessa parábola, Jesus faz a pergunta: quem foi que cumpriu a vontade do Pai? Foi aquele que, embora houvesse dito que não ia, ele foi. Meus irmãos, a fé, ela nos constrange a confiar, a crer, a esperar. Mas nós precisamos também demonstrar essa fé através das nossas disposição de coração. Abraão creu. E como isso foi evidenciado? Porque ele foi movido pela fé, guiado pela fé, mas ele foi. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Não sei se é um desvaneio apenas meu,
Mas eu sempre tive a impressão de que quando nós estamos em algum lugar parando, esperando a chuva passar, ela nunca para. E aí, no momento que você sai, anda os primeiros metros sobre aquela chuva, sobre aquele sereno, a chuva começa a se dispersar, a tal ponto que para. Ou seja, é, a fé, ela nos toca, né? Ela mexe com o nosso coração, mas nós precisamos nos mover, nós precisamos agir, nós precisamos ter uma atitude movida pela fé. E antes que alguém imagine que isso seja algum tipo de antropocentrismo, não, porque eu estou deixando bem claro que, primeiro, a raiz, a essência, a causa motriz sempre é a fé. Sempre é a fé, tá? Parafraseando o apóstolo Paulo, que no capítulo 26, 19 de Atos, vai dizer que ele não foi desobediente à visão celestial, falando ao rei Agripa, aqui eu coloquei que podemos dizer que Abraão não foi desobediente à visão celestial. E o chamado de Deus está fugindo, está se escondendo. Não seja desobediente ao chamado celestial. No capítulo, no tópico 2 desse segundo capítulo, ele vai falar sobre descuido. Né? E que descuido seria esse? É porque ele leva o seu sobrinho Ló consigo. E Deus não tinha dado essa orientação. E posteriormente isso acabaria se convertendo no imbróglio, no transtorno, por assim dizer, pois haveria contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. É importante destacar que a contenda não era entre eles. Todavia, como a questão se acirrasse, se agravasse, chegaram para os seus respectivos senhores e contaram o acontecido. Abraão chama seu sobrinho para conversas, vamos conversar, e diz uma frase maravilhosa: não haja contenda entre nós, porque nós somos irmãos. Nós somos família. E Abraão, embora fosse o mais velho e tivesse prioridade e autoridade sobre a escolha, ele permite que seu sobrinho escolha para onde ir. E ele diz: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Se você for para o Ocidente, eu vou para o Oriente. Escolha, escolha. E a Bíblia fala que Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, que antes da destruição parecia com o jardim do Éden na terra. Só que o texto não para aí. A Bíblia fala que Ló não sabia que aqueles homens eram maus. Tá? Então, esse descuido trouxe problemas graves. Tanto a briga dos pastores em Gênesis 3 e versículo 8 e 9, que posteriormente também esse mesmo sobrinho vai ser sequestrado como espólio de guerra, né? E Abraão tem que juntar homens, soldados, um pequeno exército para ir atrás de seu sobrinho para resgatar, né? Então, é muito importante nós termos ciência do que realmente Deus está pedindo de nós e esperando de nós, tá? E sermos fiel integramente às orientações do Senhor. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, agora no tópico 3, a passagem de Arã, essa passagem por Arã tivera como objetivo forjar o caráter de Abraão. Podemos também compreender que Deus estava ensinando a Abraão a esperar no Senhor e confiar na sua direção. Como eu falei,
nós vivemos uma jornada espiritual, uma jornada de fé. E nessa jornada nós passamos momentos bons, tranquilos, às vezes acidentados, tensos, estressantes, né? Mas seguimos em frente, seguimos em frente. E é isso que nós devemos ter em mente, que o deserto, ele pode ser visto como um problema, uma prova, uma tribulação, mas ele também pode ser visto como escola, onde Deus forja o nosso coração. Como diz a Bíblia, que atrairei ao deserto e te falarei ao coração. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus desígnios, Deus tem sua forma peculiar e particular de trabalhar. Nos resta confiar no Senhor. Por fim, meus amados irmãos, chegamos ao nosso terceiro ponto, tá? Nos quais nós temos as lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. Né? Parece muitas vezes fácil, né? Quando conseguimos alcançar a bênção prometida. Mas uma coisa que a Bíblia nos ensina e nos adverte, que tão importante quanto conquistar é saber manter, é valorizar. Por exemplo, sobre a salvação, a Bíblia vai dizer: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá? Então, irão existir lutas, surgirão desafios e obstáculos, mas, como diz o profeta Isaías, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam suas forças e voam como aves. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira dificuldade foi a fome. A fome é uma calamidade, uma catástrofe natural, ou não, pode ser causada por fenômenos naturais, escassez de chuvas ou outros, tá? Mas também pode ser causada por cercos militares, guerras, como aconteceu na cidade de Samaria na época do profeta Eliseu. Mas no contexto dos patriarcas, é interessante notar que todos eles passaram por esse desafio, né? Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram problemas com a fome. Como está escrito, Abraão enfrentou a fome em Gênesis 12:10, Isaac em Gênesis 26:1, Jacó, Gênesis 43:56, 57, 42, versículo 1 e 2, e 43, versículo 1 e 2. Né? Então, a fome foi uma realidade que eles enfrentaram, mas em todos esses casos, o Senhor proveu o que era necessário para a sobrevivência do seu povo. Ou seja, Deus cuida, Deus trabalha pelos que nele confiam. A segunda dificuldade é interessante que dificuldade de ir para o lugar certo. Certo. Como nós vivemos numa batalha contínua, uma batalha espiritual, nós precisamos ter a compreensão de que não podemos discernir e julgar as coisas apenas pelo nosso próprio intelecto, mas nós precisamos ser orientados pelo Espírito Santo de Deus. Pois, como já havia predito o rei Salomão, há caminhos que ao homem parece bom, mas o seu final é de morte. Provérbios 14:12. Meus irmãos, ninguém deseja quebrar o negócio. Ninguém deseja ser demitido da empresa. Ninguém deseja findar um relacionamento. Não, todos desejam prosperar, ser exitosos e, se possível, felizes com as suas escolhas e decisões.
Mas o problema é que a nossa decisão, ela tem as suas limitações, tem as suas fragilidades. E para que esse risco não aconteça, é necessário nós buscarmos a orientação de Deus para fazermos a escolha correta. Sabermos quais lugares nós devemos ir e quais lugares nós não devemos ir, porque as escolhas que nós fazemos, elas vão ter consequências na nossa vida. E pode ser consequências temporárias, como também pode ser consequências permanentes. Como falei para vocês, o sobrinho de Abraão escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra e foi habitar, só que ele não sabia que aquele povo era mau. E nós vimos na Bíblia Sagrada que Ló sofreu, foi angustiado por causa dessa má escolha. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 13, versículos 10 a 13. E levantou Jó os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades de Campinas e armou suas tendas até Sodoma, onde eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha só que situação. Ló colocou-se numa cidade que era uma cidade hostil a Deus, pelos seus pecados, pelas suas negligências. A Bíblia chega a dizer que o, o mau odor, né, o fedor do pecado daquela cidade de Sodoma e Gomorra tinha subido às narinas de Deus. Né? Devido a essa má escolha, Ló pagaram um preço muito alto, pois conforme declara o apóstolo Pedro, ele era afligido continuamente por causa das corrupções daquele povo. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 2. 2 Pedro 2, 7 e 8. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimento corrupto, libertino daqueles incrédulos, porque esse justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquele povo. Imagina, irmão, imagina. Você querendo servir ao Senhor, ter uma vida justa, íntegra, e você vivendo no povo, no meio de um povo totalmente rebelde contra Deus, pecador. Difícil, mas isso foi resultado de uma má escolha. E nós sabemos, devemos saber onde nós podemos entrar e onde não podemos entrar. Como diz aquele corinho das crianças, cuidado pezinho onde anda, tá? Temos que ter esse discernimento espiritual e ter apenas em mente a premissa. Se Jesus não pode entrar nesse lugar, eu também não irei entrar. Amém? E por fim, nós vamos ao nosso último tópico, que é a dificuldade em falar a verdade, tá? Sobre essa questão, nós não precisamos nem falar muita coisa, irmãos, porque nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, o pai de todo engano, né? E o nosso Senhor Jesus Cristo, do lado oposto, ele se apresenta como a própria verdade. João 14,6 está registrado o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
O apóstolo Paulo nos assevera que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, né? Nós não podemos negligenciar a verdade. João, ou 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Irmãos, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. E a nossa palavra seja confiável. Que a nossa palavra dê crédito. Imagina coisa triste, irmão. Alguém chegar e dizer, olha, aconteceu isso, 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 isso. E aí alguém indaga, quem foi que falou? Foi fulano. Ah, o que aquele ali fala, ninguém escreve. Difícil, difícil. E por causa de pessoas assim, como diz a palavra do Senhor, é que o bom nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Parafraseando para nossos dias, é por causa disso que o bom nome do Senhor é blasfemado entre os não cristãos, entre aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Então, o nosso compromisso é sempre com a verdade. Nesse sentido, Efésios capítulo 4, 25 diz: Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta primeira aula, né? Esse pequeno subsídio que, segundo a misericórdia do Senhor e a sua dádiva, eu procurarei fazer, né, em todas as aulas. Estarei enviando também para os irmãos um subsídio escrito, né, com as referências, com os complementos que podem ajudar os meus amados irmãos em suas aulas, tá? Eu só peço apenas duas coisas, tá? Que os irmãos possam continuar orando por mim, para Deus me conceda da sua graça, saúde, para continuar trabalhando no seu reino, servindo a igreja de Cristo, que nós sempre dizemos que crente só serve para servir, né? Não tem outra finalidade. E também, dentro da sua possibilidade, nos ajude aí no nosso canal, curtindo, seguindo o canal e passando também esse material para outros irmãos. E assim nós vamos alcançar mais professores e ajudar os irmãos. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central, tem investido nessa parte de ensino, né? Temos também, os irmãos estão vendo ali, né, a canequinha do EBD no ar. É um programa da nossa igreja, sede, que ocorre às sextas-feiras, todas as sextas-feiras às 19 horas, no qual os irmãos ali fazem também a análise e o comentário das lições bíblicas, que os irmãos possam apoiar. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido e bendito, te agradecemos. Te agradecemos pelo trimestre que passou, quando nós aprendemos sobre as riquezas e preciosidades da Santíssima Trindade. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, para com todos os professores da Escola Bíblica Dominical, todos os superintendentes e, em especial, aos nossos alunos. Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conceder um segundo trimestre próspero e que a tua palavra, Senhor, ela possa ser internalizada, enraizada nos nossos corações e que venhamos a dar bom testemunho e que nesse trimestre nós venhamos a aprender com Abraão, Isaac e Jacó como ter fé, como confiar em ti e cumprir os teus desígnios em nossa vida. Abençoa mais uma vez todos os superintendentes, todos os professores, todos os alunos e
em nome do nosso pastor Daniel Costa, que o Senhor possa abençoar todo o campo de Calcaia. Pois é em teu nome que te pedimos e por tudo nós te agradecemos. Amém. Obrigado e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nos acompanhe nas redes sociais, que sempre vamos estar trazendo materiais da IBD. Um forte abraço.